O encontro foi no plenário do Legislativo. Na oportunidade, o presidente do CETERB, Carlos Lang, adiantou que recebeu propostas da empresa Blumob para ressarcimento da tarifa devido aos ônibus que não foram pintados. Lang compartilhou as propostas com os parlamentares. Em primeiro lugar, a compensação com base na revisão tarifária, né? A segunda proposta que a empresa nos fez inicialmente foi de fazer melhorias na garagem dos veículos, né? Melhorias essas que não estão já previstas, né, previamente no contrato, e também um novo sistema de comunicação visual, que na nossa avaliação no CETERB, tanto a parte técnica quanto jurídica, né, considerou interessante justamente porque, né, facilitaria e muito, né, o deslocamento das pessoas e a identificação, né, das diversas rotas que nós temos no sistema do transporte coletivo na cidade de Blumenau, né. Essa proposta, né, ela foi trazida para debate na Câmara de Vereadores. A reunião com o presidente do CETERB foi convocada pelo líder do governo na Câmara. É assim que se constrói a democracia. Havia uma dúvida sobre a fiscalização e o cumprimento do contrato da Prefeitura de Blumenau com a Blumob, né, até uma perspectiva, uma possibilidade de uma CPI. Então eu convidei o presidente do CETERB para que viesse dar explicações, satisfações ao Poder Legislativo. Em princípio, o presidente do CETERB mostrou que já no mês de julho tomaram as medidas administrativas para sanar aquelas dúvidas em relação ao contrato. Então, assim, o governo não está de braços cruzados, tem feito seu papel, tem negociado com a Blumob para que o contrato seja cumprido de alguma forma, e nós aqui do Poder Legislativo estamos fiscalizando essa atuação. Logo após o encontro, os parlamentares manifestaram-se. Na verdade, a empresa de ônibus veio, através do presidente do CETERB hoje, trazer uma proposta porque a empresa não cumpriu o contrato ou o edital que foi feito, que é a Blumob, que é a pintura dos veículos. O não cumprimento disso, sem dúvida, dá uma multa, e que isso não foi constituído, e nem mesmo o edital do contrato cumprido, que é a pintura dos veículos. Então nós discordamos disso, queremos sim qualidade no transporte coletivo e que seja cumprido o edital para que a sociedade tenha o pagamento da tarifa de ônibus justa, que era R$ 3,65 para R$ 3,95 que aumentou, e nós queremos o cumprimento do contrato, porque da forma que está não pode se admitir que a empresa venha agora fazer e ditar as regras na cidade de Blumenau. O meu posicionamento continua sendo o mesmo. A CETERB agora, na condição do presidente, vai para cima da empresa para cobrar essa diferença que foi feita contratual. E na ideia deles, inicialmente, seria fazer umas pinturas de terminais, fazer umas placas indicativas, e eu discordo totalmente disso. Nós temos que pensar na nossa comunidade e na comodidade deles. Eu prefiro que esse 1 milhão ou 2 milhões que vai ser investido aí em pintura de terminal seja aplicado na condição melhor dos nossos ônibus. É um pronunciamento que não vem ao encontro das necessidades da população. Eles estão propiciando, juntamente com a empresa Blumob, um novo layout dos terminais. Isso não interessa para a população que quer ver um serviço lá na ponta, com qualidade, um conforto dentro dos ônibus, uma reforma dos banheiros dos terminais. É isso que interessa para a população. Fazer placa de entrada e saída nos terminais, o povo já sabe onde entra e onde sai. Isso não interessa em nada. Então a gente quer ver respostas concretas para o cidadão, usuário diário do transporte coletivo de Blumenau. É isso que a gente está cobrando aqui na Câmara de Vereadores. Os vereadores todos estão atentos ao cumprimento do contrato em relação à Blumob aqui em Blumenau, mas todos os questionamentos dos senhores vereadores foram aqui sanados pelo presidente do CETERB. Eu acho que é dessa forma mesmo que funciona aqui a Casa do Povo, esse debate democrático, civilizado, e foi dessa forma que aconteceu hoje, por isso nós temos só que agradecer. Um item do contrato, um contrato muito grande, complexo, que precisa ser acompanhado, né, gerando toda essa polêmica. Na realidade, a empresa tem sim que fazer isso, né, estava previsto em contrato a pintura dos ônibus. Eu particularmente acredito que é desnecessário, que esse recurso sim pode ser utilizado em melhorias dentro do sistema, nos terminais, por exemplo, né, nas próprias estações de pré-embarque, que hoje, infelizmente, a gente passa, né, enfim, é triste olhar o que viraram as nossas estações de pré-embarque, hoje totalmente sucateadas. Então, acredito que esse recurso pode sim ser utilizado de melhor forma. Primeiro, dizer que
Não consigo acreditar jamais, e aqui quero lançar um desafio, que alguém consiga pintar um ônibus com R$ 1.840 ou R$ 1.860, com R$ 2.000. Não consigo entender, né, que uma planilha venha dessa forma, sem nenhum tipo de informação. E outro fato muito importante é o que? A quebra de contrato. Essa quebra de contrato é fato, ela aconteceu, o descumprimento do contrato ele aconteceu, a empresa precisa ser penalizada e isso até o momento não aconteceu. Muitas coisas precisam ser muitas situações precisam ser levantadas. Aqui nos gerou muito mais dúvidas e não me resta mais tranquilidade de dizer que uma CPI no momento desse seria muito interessante, até porque é uma CPI que não vai tratar só de uma pintura de ônibus, ela pode tratar de muito mais. Não me agradou nenhuma das 3 propostas, uma de adequação visual, ou seja, tu vai botar adequação visual no terminal enquanto o banheiro está lá caindo aos pedaços, não faz sentido. Então que se faça uma reforma, ou seja, primeiro foi muito claro aqui, e não foi negado pela CETERB, que houve uma quebra de contrato, quebrou-se o contrato, e isso gerou um prejuízo para o cidadão, e tem que ser ressarcido, e vai ser ressarcido de uma forma ou de outra. Agora nós vamos ter que discutir, os valores não batem, o valor com que eu calculei, o valor que é de mercado, o valor que a empresa diz, não bate. Nós precisamos ter um valor que seja corrigido, com correção, juros monetários, tudo certinho, e este valor tem que ser reinvestido para a população, que seja de fato investido na população. E esse tem que aprender, exatamente, essa casa tem que fazer esse trabalho de fiscalização e cobrar de todos para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível para o cidadão blumenauense.